Olá, vamos falar hoje sobre o transtorno borderline, o border, como é conhecido. Borderline é uma palavra de origem inglesa que significa fronteira, ou seja, o borderline estaria na fronteira entre os neuróticos e os psicóticos. O neurótico, o que se fala do neurótico seria pessoas extremamente ansiosas e exageradas, e psicóticos que estariam com uma realidade com uma certa distorção, porque o transtorno borderline, diferente do transtorno bipolar, ele é um transtorno de personalidade, que na verdade vocês vão ver mais adiante que o transtorno borderline ele influi em diferentes características da sua personalidade. A característica principal do transtorno borderline é a aversão à frustração. As pessoas borderline, eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração. As oscilações de humor são muito frequentes e mais rápidas do que do transtorno bipolar. As estatísticas indicam que existe um número bem maior de mulheres, que é mais comum mulheres a ter o transtorno borderline do que homens. Porém, novos estudos indicam que essas estatísticas não estão corretas, que na verdade há praticamente o mesmo número, um número muito próximo entre homens e mulheres. O que ocorre é que as mulheres, como praticamente em todas as doenças, procuram mais ajuda do que os homens. Uma das características principais do transtorno borderline é a estabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e no afeto. Ou seja, o borderline ele tem uma dificuldade muito grande de ter relacionamentos afetivos, muito grande de manter um relacionamento amoroso, de manter um relacionamento de amizade e até mesmo de se relacionar com sua família, devido às explosões frequentes de raiva, desse descontrole emocional que no borderline é tão presente. Infelizmente, a automutilação, ou seja, se cortar, e pensamentos suicidas são muito elevados no transtorno borderline, devido à sensação de vazio praticamente permanente que o borderline sente em relação à vida. Para ele é como se a vida não tivesse mais sentido, nada dá certo, aquele sentimento de tristeza, de apatia em relação ao dia a dia é muito presente no borderline. E com isso vem os pensamentos que a vida não faz mais sentido e de tirar a própria vida. Por isso que os pensamentos e tentativas de suicídio são relativamente elevadas no borderline, principalmente nos borderlines mais jovens. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. A falta de controle da raiva. O borderline muitas vezes está conversando numa boa, está muito amoroso, muito calmo, mas às vezes uma palavra de discórdia em relação ao que ele está pensando, alguém foi contra o que ele disse, ele vem com um impulso exagerado de raiva, uma raiva muito, que ele fica muito agressivo. E quando ele não consegue descontar esta raiva no outro, ele acaba descontando em si mesmo. Ele tem uma autoestima muito baixa e por isso muitas vezes a automutilação é como se aquela dor a dor em si mesma aliviasse aquele sentimento de raiva, de frustração que ele está sentindo naquele momento. É muito comum o borderline se sentir solitário, então ele faz um esforço sobrenatural para evitar o abandono dos outros. Porém, muitas vezes isso não faz efeito nenhum. Devido às explosões de raiva, é muito comum as pessoas se afastarem do borderline. E aí aumenta cada vez mais o vazio existencial que ele tem. Aí ele tem uma dificuldade também muito grande
uma dificuldade muito grande para manter estudo, trabalho. É comum o borderline, às vezes, está fazendo uma faculdade e perto de terminar, de concluir, abandonar tudo, porque simplesmente ele descobre que aquilo não faz mais sentido para ele, mesmo que logo em seguida ele se arrependa. Então o borderline, ele se arrepende muitas vezes do que faz, mas já fez, e muitas vezes ele não quer voltar atrás. As perdas pessoais são muito frequentes. É muito difícil um borderline manter um namoro, manter um casamento, um relacionamento afetivo, devido a essas explosões bruscas de raiva que muitas vezes ocorrem dentro do mesmo dia, dentro de uma única hora. Então a mudança de humor é muito forte no borderline. O risco de suicídio, vou falar novamente, eu sei que não é um assunto fácil de se falar, mas ele é elevado em adultos mais jovens, e que vai diminuindo com a idade. Há uma melhora significativa do borderline a partir dos 40 anos de idade. Entre os 40 e 50 anos se vê melhora visível no comportamento do borderline. Bom, eu acredito que todos querem saber as formas de tratamento, como tratar o borderline. Então, a via principal de tratamento para um borderline é a psicoterapia, mais do que a medicação. No bipolar, a medicação é essencial. No borderline, a psicoterapia é essencial, para que ele consiga trabalhar a frustração, que ele consiga tentar diminuir, ele consiga controlar um pouco mais esse excesso de raiva. E a psicoterapia vai ajudar muito nisso. Porém, o border ele se frustra muito rápido, então é muito comum a desistência a tratamentos, né? Então, assim, se quer ajudar um border, incentiva ele, pega no pé dele para que ele faça tratamento, que ele precisa se tratar. Então o tratamento principalmente é a psicoterapia, mas não é qualquer psicoterapia. Esse é um erro de muitos borderline que acham que procurando um psicólogo está normal. E é por isso que eu vejo muitas vezes em relatos na internet a borderline que diz: eu fiz terapia durante anos e não resolveu minha situação. A psicoterapia indicada para o borderline, ela tem que ser focada, ou seja, tem que ser uma terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar os sintomas do border. O que se tem que tratar é os sintomas. Os sintomas da agressividade, os sintomas da depressão, os sintomas da ansiedade. Tem que ser muito objetivo. E a psicoterapia comportamental, ela é muito objetiva. Se ele tem um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso e que está se desgastando, é muito importante fazer a terapia de casal. Se ele tem conflito com a família, a terapia familiar é fundamental, para que os familiares também saibam lidar com o borderline. A queixa de muitos borders é que as famílias não entendem, que acham que isso é frescura, que acham que isso é uma besteira, que o borderline na verdade não é um doente, que é maldade, porque o borderline sabe o que ele faz. Mas ele não tem controle quando vem a raiva. O controle dos impulsos no borderline é quase inexistente. É a característica principal. Ele não consegue lidar bem com as frustrações. Outro tratamento que tem que ser associado, dependendo do grau e complexidade que está o borderline, é o tratamento medicamentoso, com antidepressivos, né, para tirar, caso o borderline tenha depressão, para tirar da depressão, com estabilizadores do humor, né, para melhorar aquela oscilação de humor dele, antipsicóticos, e caso ele não consiga dormir, remédios para dormir, porque é horrível para o borderline passar a noite no claro, ele já é ansioso por natureza, e passar a noite sem conseguir dormir só faz aumentar mais ainda a ansiedade. Então, gente, era essas dicas que eu queria dar um pouco para você que tem um familiar, um amigo que seja borderline, ou o próprio borderline que esteja aqui me assistindo. Só peço um favor, que se inscrevam nesse meu canal para que vocês consigam sempre estar vendo vídeos em relações a esta temática.
E caso veja alguma diferença ou tenha alguma dúvida na diferença entre borderline e bipolar, tem um vídeo meu também falando sobre transtorno bipolar que seria interessante que vocês assistissem. É interessante também falar que o borderline ele também pode ter o transtorno bipolar, ele pode ter os dois transtornos. Eu em breve falarei também sobre um vídeo mostrando as diferenças específicas entre transtorno bipolar e transtorno borderline. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos.